Foi, acho que foi. Oi, Rô, Oi, Dani. você Tô, me ouve bem? tô te ouvindo bem, e você, querida? Tá me ouvindo também? Deixa eu ajeitar aqui que tá um pouquinho baixo. Acho que agora tá melhor. Prazer estar aqui com você, Rô. Prazer meu. Eu, Demorou, mas foi. foi, ainda bem que foi, né? Ainda Demora, bem. demora, mas vai. Vai sim. E aí, como você tá? Tudo Tô, bem? tô 11 horas bem. da noite aí, né? Aqui são 11 horas da noite, 11h03, mas eu tô bem. Hoje foi um dia maravilhoso, entendeu? Que Hoje foi bom, ótimo. É que bom. um dia de verão, assim. Eu saí, passeei, comprei uma melancia, dei umas aulas, trabalhei, estudei. Hoje foi um dia legal. Que bom, Rô, que bom. É. Eu vou estar na Suécia, para quem não... Suécia, né? É, eu moro em Para quem Malmo, né? não sabe. É uma cidade E no sul da Suécia. E agora são 11 horas da noite, então até obrigada pela sua disponibilidade, né? Aqui, 6 horas da tarde, você espera até essa hora para ter a live aqui no Brasil com a gente. É. Então, eu estou ajeitando aqui que tá uma música um pouco alta. Eu queria começar a gente se apresentando, né, Rô? Uhum. Se você puder falar um pouquinho de você pra gente, da sua história aí com yoga, Ah, tá. como como tudo começou para você, o que você está fazendo aí do outro lado do mundo, longe da terrinha, e Tá. como é que você começou a dar aula. A gente tem muita coisa para falar, né? Eu sei que a sua história no yoga é muito bonita e longa, você já tem um tempo aí, né? Então, se É, você puder eu falar um vou, pouco para a gente, eu vou dar uma resumida nela, entendeu? tá É, bom. 41 anos de história, eu vou tentar falar em 4 minutos. Né? Vamos lá. Meu nome é Rodrigo Souza, né? Os meus pronomes é ele e dele. Eu nasci em Brasília, né? Na capital do país, mas eu vivi em muitos lugares, né? Assim, morei em Minas Gerais, em Goiás, litoral norte paulista, né? A mamãe, ela se mudou muito, assim, né? Quando eu era criança. E Ilha quando eu tinha... Bela. Ilha Bela, eu morei em Ilha Bela. E quando eu tinha 22 anos, eu fui para Londres, eu fui morar na Inglaterra. Né? Eu mudei para Londres e eu comecei a estudar teatro. E eu morei lá por 9 anos, né? Foi lá até que eu fui apresentado ao yoga, né? Eu tinha uns 25 anos por aí, quando eu comecei a praticar Bikram Yoga, né? O Hot Yoga. Me apaixonei pela prática, né? A prática física, né? Muito puxada e eu gostei muito. Me apaixonei, né, por uma moça, né? Ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu fiquei apaixonado e ela era da Suécia, né? Aí ela tentei Ah, tá Eu tentei, explicado. eu tentei levar ela para o Brasil, né? Tentei, a gente até morou no Brasil 4 meses, mas no final deu errado, né? Ela virou para mim e falou assim: Rodrigo, seu país é maravilhoso, mas tem muito problema social que eu não tô me sentindo segura. Por que que você não vem morar comigo na Suécia? Eu já tinha vindo para a Suécia, já. A gente ficou junto assim uns 5 anos. Eu já tinha vindo para cá, conhecido os pais dela, e eu adorei o país, né? E eu peguei e falei assim, vamos. Eu vim pra cá, né? Quando você tá apaixonado, você faz um tanto de coisa. E eu sempre fui aberto assim para essas oportunidades, ainda mais se tiver amor envolvido, eu vou mesmo. Eu vim, né? E depois de 2 anos que eu estava aqui, eu fiz eu fiz mochilão aí no na América do Sul, né? E eu peguei e sofri uma lesão medular. Eu cheguei em Rifane, aí onde minha mãe mora, e tive uma queda, né, de um barranco, um cliff, né, e eu tive uma lesão medular
T4, T3, T4, né? Eu sou paralisado do peito para baixo, eu quebrei as costas, né? Eu fiquei cadeirante. E aí, no meu processo de reabilitação, né? Eu fiz aqui, tanto aqui na Suécia como no Brasil, o meu processo de reabilitação, logo na segunda semana, a minha fisioterapeuta, a Ana, ela me mostrou, porque eu estava reclamando de muitas dores neuropáticas e espasticidade muscular, e ela me mostrou uns alongamentos que eu poderia fazer na cama. E um alongamento que ela me mostrou, assim, aquele que puxa o peito, o joelho para o seu peito, assim, aquele, né, eles chamam, aliviador de vento, né? Eu peguei e falei assim, eu já aprendi isso quando eu praticava yoga lá em Londres, o Bikram, né? Aí, eu do nada, assim, peguei e falei assim, peraí, isso aqui é yoga que você está me ensinando, né? Ela deu uma risada, aí ela saiu do quarto, aí eu peguei meu computador que estava do lado, assim, na mesa, eu peguei e digitei yoga para cadeirantes, né? Em inglês, óbvio, né? E eu peguei e encontrei um professor cadeirante que dá aula de yoga, o Matthew Sanford, né? Ele sofreu um acidente automobilístico quando tinha 13 anos, né? E ele dá aula de yoga já tem 25 anos. Ele é tipo o Jedi do yoga adaptado no mundo, né? Ele estudou com Iyengar, né? E o método Iyengar já usa muitos props, né? Já usa muitas variações, né? E ele pegou e criou, né, essa lineagem inteira com os props do Iyengar. Ele criou o yoga adaptado voltado para pessoa com deficiência física. E eu tive muita sorte que eu encontrei ele como 2 meses depois, 2 semanas depois do meu acidente. Isso foi em 2014. E eu escrevi um e-mail para ele, eu falei assim, cara, aconteceu um negócio comigo aqui e eu tô numa situação que ela não é bonita não, sabe? Eu tô um pouco triste aqui com a minha vida e eu preciso, né, preciso de umas ferramentas de suporte. Mamãe muito espiritual, né? Minha família toda, eu já trago desde criança, né, essa prática de reflexão, de introspecção, de gratidão, né, mindfulness, né, eu meditava muito já, né, mas o yoga eu via como uma parte física, né, porque eu fui integrado no yoga através do Bikram, não via isso como uma parte filosófica né, como uma ferramenta de autoconhecimento ainda, né. E o Matthew Sanford, ele me passou isso. Ele pegou e falou assim, eu vou te ajudar. Ele me passou uns livros, ele me passou uns DVDs e ele começou a me dar aula, entendeu? Então, logo no meu processo de reabilitação, eu comecei a praticar yoga adaptado e foi, falar a verdade, foi o que salvou minha vida, assim, sabe? Porque eu sofro muito de dor neuropática e eu tentei tomar todas as medicações possíveis que foi me oferecida, né, de lírica, gabapentin, até cannabis, morfina, né, e a única coisa, assim, que me ajudou mesmo, que me ajuda até hoje, né, é o sol, né, o yoga adaptado e a meditação. E esse processo foi um processo, né, longo, né, levou uns 5 anos, assim, para mim chegar onde eu tô, sabe, assim, né, de voltar para a vida. E nesse meio termo, eu comecei a estudar mais profundamente, né, a prática do yoga, mais profundamente, assim, meditação também, breathwork, e eu comecei a trabalhar numa non-profit, né, uma organização não governamental, que é tipo um centro de reabilitação aqui, né, tipo um Sara Kubitschek, o Lúcia Montoro que tem no Brasil, eu trabalho, né, com isso aqui. E dentro desse centro de reabilitações, a gente cria uns acampamentos, né, para pessoas que sofreram lesão medular, né? Geralmente, entre 150 e 170 pessoas sofrem lesão medular todo ano aqui na Suécia. E a gente toma conta de uns 20, 25, assim, né? Em cada camping desse vai 25 pessoas. E a gente ensina, né, a pessoa a praticar um esporte, a dirigir, a nadar, a sexualidade, né? Como viver no seu corpo, né? E num desses acampamentos, né?
eu comecei a dar aula de yoga e de meditação para eles, entendeu? Sem ser, sem ser certificado, sem nada, né? Porque tinha muitos deles que estavam reclamando de dores e tudo, né? Eu falei assim, ó, isso aconteceu comigo, melhorou, eu vou poder te ajudar com isso, talvez. E numa aula, né, eu coloquei como 4 tetraplégicos deitados, assim, né? Num tablado na minha frente e uns 8 ou 10 paraplégicos, assim. A gente fez uma roda e eu comecei a dar aula de yoga para eles, né? O que eu tinha aprendido com Matthew Sanford, né? Sem saber que um dia eu ia ser professor de yoga nem nada. Foi uma experiência, assim, tão linda, porque depois da aula, teve muita gente que chegou e falou assim, Rodrigo, essa foi a primeira vez que eu fiquei no meu corpo, desde o meu acidente, sabe? Essa foi a primeira vez que eu fiquei presente, essa é a primeira vez que eu senti, né? E A aquilo me moveu, potência do yoga, né? e aquilo Que me moveu potência, muito, né? Do yoga. e aquilo me moveu muito, Dani, sabe? Eu lembro que tinha um banheiro, assim, eu entrei no banheiro e comecei a chorar, porque eu tinha vivido 33 anos da minha vida e eu nunca tinha feito algo significante, assim, sabe? De saber que você pode ajudar uma pessoa a viver no corpo dela com a melhor qualidade de vida, né? Com a consciência, né? Entrei em contato com o Mafio Sanford e falei assim, ó, você precisa me educar, que eu quero ser professor de yoga, né? Eu não vou virar as costas para aquilo que foi me presenteado, né? Entendeu? Aí eu decidi ser professor de yoga. Isso foi em 2018, 2019. E eu passei o ano inteiro, né, de 2020 me educando, né? Fiz um curso de 200 horas e yoga na cadeira, yoga restaurativo, yoga acessível. Estudei com o Matthew Sanford 90 horas, né? Um curso dele de yoga adaptado. E hoje eu tô aqui, né? Tenho esse projeto aqui na Suécia que eu dou aula, né? Para crianças, para crianças não, para adolescentes, né? E pessoas que tiveram lesões recentes, né? Dou aula de mindfulness e de yoga adaptado nesse centro de reabilitação. 2 vezes por ano a gente monta esses acampamentos, né? E tem centros de reabilitações onde eu moro aqui na cidade de Malmo e outras cidades divididas na Suécia também, onde a gente tem esses projetos, né? Eu insiro, né, o yoga na reabilitação deles, entendeu? Uhum. E eu tenho um projeto chamado Roupa Yoga, né, que eu dou aula também online para pessoas que, né, passaram por trauma e deficiência física, né? Hoje eu tenho alunos na Indonésia, na Austrália, né, nos Estados Unidos, aí no Brasil também, aqui na Europa. E eu tenho esse coletivo aí que a gente está desenvolvendo, né, que é uma forma de trazer esse yoga acessível e adaptado para mais pessoas, né, oferecendo cursos e tudo aí, que até, né, eu vou pegar essa brecha e te receber, né, porque você é uma das nossas colaboradoras lá e que né, caiu assim, né, com uma luva assim pra gente. E eu estou muito feliz de te ver ali, né, você é sempre, né, trazendo suas ideias e ajudando a gente a organizar as coisas. Então é isso, né? Então esse é o Rodrigo aí, né? Acho que falei Muito muito até. querido. Muito querido, e uma experiência assim que se em tão pouco tempo, né? Você resumiu quantos anos em 5 minutos? 41. Então, já tem uma história tão profunda em 5 minutos, né? É, Imagina tudo isso 41 anos. que você viveu e você falando aqui, eu fiquei imaginando, né? Ao mesmo tempo que você talvez tenha que ter aprendido a lidar com as suas questões, em Hum, trazer o yoga para o seu dia a dia, num novo corpo que você passou a habitar, né? Que é tudo hum, novidade para você também. Você pegava isso e tentava passar para frente também, né? é, Então, acho que dois movimentos acontecendo, né, Rô, ao mesmo tempo. Além de você estar aprendendo junto com isso, levar isso para frente também era uma forma de você interiorizar, talvez, um pouco mais aquilo que você aprendia, não? é, é, no meu processo de reabilitação, o Dani, né, logo no início, eu já notei que no meu processo de reabilitação eu tinha que contar, né, com outras pessoas que estavam ali também naquela situação, sabe? Uhum. É muito fácil, né? O ser humano
ele é condicionado a se sentir dó de você mesmo, assim, né? A sociedade faz isso contigo. Então é muito fácil você ficar, né, se perguntando por que eu, né? Por que aconteceu só comigo? Ah, isso. Entendeu? Então, quando você se envolve, né, e trabalha, né, com pessoas que estão ali com você, que passou pelo mesmo problema, sabe? Você entra em um círculo sustentável, né? Que quanto mais você se ajuda, você pode ajudar os outros. E quanto mais você ajuda os outros, você se ajuda. Entendeu? Uhum. Eu acho isso Sim, muito lindo. Eu sempre falo isso, que eu aprendo muito, muito, muito mais com os meus alunos do que eu ensino para eles. sem Sabe? dúvida. Também sinto isso. Uhum. Sinto muito isso. E até aproveitando também, antes de fazer aí umas perguntas que estão aqui na minha lista, me apresentando, Hum. as pessoas que estão aqui também na. Eu quis trazer o Alihupa para que as pessoas que me seguem pudessem conhecer esse projeto tão grande, né, tão bonito, Hum. que já está aí há um tempo, onde vocês colocam tanto a mão na massa todo dia ali, né, e já formaram uma coisa tão legal. Então é um prazer enorme poder fazer parte disso. Eu tenho aprendido muito com vocês, muito mesmo. E Hum. obrigada por esse espaço, obrigada por ter me recebido tão carinhosamente lá. E a E gente fica agradecido de ter você com a gente, Dani. Entendeu? imagina, imagina. Muito. Como eu disse, eu tenho aprendido muito mesmo com vocês, assim, e a gente no lugar de professor, a gente tem que ser um eterno aluno, né, Rô? Uhum. Porque tem tudo a ver com isso que você disse, a gente ensinando, a gente aprende demais, né? Uhum. Então, assim, falando um resumo também em 5 minutos aí, de 41 anos também, eu tenho formação, assim, nada a ver com yoga, eu sou formada em turismo, Uhum. e é formação assim de faculdade mesmo, né? E eu trabalho na área até hoje, junto com a Inside Transportes aí, que é uma empresa que está há 10 anos no mercado, que eu tenho um amor imenso, Uhum. junto com o meu parceiro de vida, o Edson. Uhum. E mas desde assim de criança, o trabalho social e espiritual sempre teve presente dentro da minha casa, né? Uhum. Junto à Casa Perseverança, que é aqui da Zona Leste de São Paulo, onde eu moro, Uhum. e a ONG Amigos do Bem, que é uma ONG que combate muito, de forma muito forte, a miséria no sertão nordestino. Uhum. E os meus pais sempre foram trabalhadores desse lugar, desde quando eu me conheço por gente, então eu cresci dentro de um centro espírita, Ah, né? que lindo. Acompanhando de perto, assim, as questões das pessoas, porque eles sempre chegavam em casa e contavam de como tinha Uhum. sido o trabalho lá, sempre foi um trabalho voluntário, né? Então, sempre acompanhando muito de perto a maioria das questões emocionais, né? Mentais, depressão. As Uhum. pessoas vão em busca de ajuda num centro espírita, né? Uhum. Mas o que eu mais via eram questões emocionais. Uhum. Então, eu tenho também uma mãe que sempre brigou muito pela igualdade entre homens e mulheres, sem mesmo saber o que era feminismo, antes de existir todo esse movimento que hoje dá voz, né, a muita coisa importante que antes não dava, né, não Uhum. tinha nome para as coisas, né? Hoje em dia É, tem. Mas eu cresci vendo ela brigando por essas coisas sem nem saber que existia, sabe? Então aprendi muito com ela nesse sentido também. que lindo. Então, isso sempre, essas questões sociais sempre me trouxeram muita inquietação, sabe, Rô? Por crescer acompanhando de perto esse tipo de coisa, né? Então, paralelo ao turismo, quando depois, né, que eu me formei, eu fui sempre procurando fazer cursos na área holística a fim de auxiliar as pessoas com as suas questões emocionais. Então, Uhum. estava cada hora fazendo um curso diferente e unindo as coisas para auxiliar as pessoas da minha família, amigos e até mesmo desconhecidos que, por algum motivo, chegavam até mim, né? Uhum. E... Mas eu percebi, depois de alguns anos dentro do yoga, que eu fazia aquilo sem cuidar de mim primeiro, sabe? Sei. Eu negligenciei muito
o meu autocuidado, as minhas questões emocionais e físicas, meio que bitolada naquele, não, eu preciso, sabe, no ativismo mesmo, tal, É. sem estar preparada para isso emocionalmente. Eu absorvia demais os problemas das pessoas. Eu ficava mal, eu descobri que isso tem nome. A pessoa, quando é empata, ela entra no ambiente e do nada ela fica triste, ela não sabe por quê. É. E eu sei me cuidar, eu absorvia demais isso, né? E aí veio uma doença autoimune, a tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune na tireoide, que Hum, me fez parar tudo e falar, não, peraí, deixa eu prestar um pouco mais atenção aqui, agora na marra, né? Eu tive que fazer isso meio que na marra, no primeiro hum, momento, parar tudo e cuidar do físico e do emocional, porque essas questões da tireoide, da doença autoimune, hum, mexem de forma, assim, devastadora com o emocional, com a ansiedade, com a parte física, com a memória, você não tem ânimo, você não dorme direito, fora muitas outras coisas, né? hum. Então, o yoga veio junto com isso. Eu fui me aprofundando no yoga por necessidade, por causa da doença autoimune, para cuidar do meu emocional. E quando eu vi, eu fui acolhida pelo yoga, eu fui abraçada pelo yoga e aprendi a lidar com tudo isso através das ferramentas que o yoga me trouxe. E Que eu vi que lindo. tudo que eu estudei, todo esse tempo de terapias holísticas e pingando, sabe, de galho em galho ali, estava tudo ali, num lugar só. Eu encontrei tudo ali, né? A sensação era como se eu tivesse há muito tempo procurando alguma coisa e que eu nem sabia o que era e encontrei. Que lindo. E aí, e aí eu comecei a dar aula, fui fazer a formação, fiz vários outros cursos depois da formação, porque é um estudo infinito, né? O yoga tem muita Ah, coisa para aprender ainda, inclusive. Comecei a dar aulas, com aulas online, onde, obviamente, eu encontrei ali uma ferramenta social de transformação muito grande, além de ter me cuidado, eu falei, nossa, isso aqui pode ser, assim, de uma potência social muito grande. uhum, Então, eu tenho as vagas sociais nas minhas aulas, onde eu trago pessoas que acham que o yoga não cabe no bolso, não cabe no bolso delas, né? Essas uhum. pessoas são muito bem-vindas nas minhas aulas, inclusive, falem comigo se você está aqui, esse é o seu caso. Procuro levar o que eu aprendi, o que eu consegui usar do yoga para tratar as minhas questões emocionais, eu procuro ensinar isso para as pessoas também. Então, me Uhum. identifiquei muito com o que você falou nesse sentido. E então, nesse meio do yoga, eu conheci o Ali Roupa através da Jaque, como eu comentei com você, que fez a formação comigo, e falei, uau, acho que tá aqui, assim, tudo não, mas uma boa parte do que o yoga hoje precisa, né? O yoga precisa ser mais acessível, mais acolhedor. Mais Os diverso. professores precisam enxergar que está faltando pessoas pretas na sala, está Uhum. faltando pessoa gorda na sala, está faltando uma cadeira para quem não consegue ficar sentado em sucaça na 10 minutos, está É. faltando um bloco, está faltando um cinto, sabe? Uhum. Então, eu encontrei aqui uma coisa muito linda e vi uma oportunidade de fazer parte e aqui estou, nesta live com você. Que lindo. Nossa, fico muito feliz de ter você com a gente. E é isso mesmo, né? O Olha o Brasil tem essa, né? Tem esse sonho, né? De tornar o yoga brasileiro mais acessível, né? Para todos, né? Para todo mundo aí. Né? Sim, É um projeto que a gente vem aí já tem um ano e meio, né? E né, eu tenho muita esperança ainda que a gente vai poder ajudar muita gente com isso, sabe? Educar muita gente também, sabe? sim, sim. Hum. E, inclusive, você ficou fora, né, Rô, há algumas semanas atrás, você comentou desse centro de reabilitação, é o mesmo lugar que você ficou
nessas últimas semanas, fazendo um Foi, trabalho foi, com fisioterapeutas? É esse mesmo lugar? foi. É um trabalho que fica aqui como... eu moro em Malmo, né? Fica como umas 3 horas daqui de casa. E é tipo uma fazenda, né? Uma fazenda, assim, né? É tipo um sítio, né? Na beira do mar, assim, onde tem um hotel adaptado, tudo. E as pessoas, né? 25 pessoas que tiveram lesões recentes, né? Quando elas saem do hospital, assim, elas vão para casa. Aí, geralmente, de 6 meses a um ano, eles vão para lá e a gente fica com eles como 2 semanas, sabe? Né, o nosso objetivo maior é tornar eles mais independentes possíveis, assim, sabe? E o meu espaço ali é inserir o yoga e a meditação na vida deles, entendeu? Tratar, assim, né, de oferecer para eles assim, uma ferramenta que vai melhorar no processo de autoaceitação da situação que eles estão agora, sabe, Dani? Uhum. Eu falo para você que não é, sabe, é muito desafiador, assim, sabe? Não é uma coisa fácil, né? E não é uma coisa assim que você tem um prognóstico, assim, sabe? Tem pessoas que se reabilitam em 6 meses, tem pessoas que se reabilitam em 5 anos, né? Tem pessoas que entram em uma depressão e ficam nela por bastante tempo, entendeu? Então, quanto mais rápido a gente oferecer o yoga e o mindfulness, né? A meditação, melhor, sabe? Melhor, Sim, entendeu? muito legal esse trabalho, Rô, muito Hum, legal, porque hum. você vai como professor mesmo, né? Vou. Hoje eu Vai vou como como... professor. Sim, Uhum. sim. E até Tem, falando... Desculpa, pode falar. tem como, né? A gente tem professores de natação, né? Que ensinam, né, tetraplégicos e paraplégicos nadar, sabe? Tem sabe, ginásio onde a gente tenta inserir eles, né, em uma modalidade esportiva, tipo basquete, rugby, entendeu? Em cadeira de rodas, né? Então a gente tem toda uma estrutura, sabe, assim, montada, né? E Uhum. eu fico por parte disso, assim, sabe, de inserir o yoga e o mindfulness, que para mim, né, eu fico emocionado de falar. Eu fico assim, tipo, toda vez que eu volto lá, eu volto dirigindo meu carro assim com, sabe, meu coração cheio de alegria, sabe? Que eu fiz uma coisa assim que dá, dá para você ver a diferença quando você encontra a pessoa no primeiro dia, né? E depois de 2 semanas, quando você vai despedir dessa pessoa, assim, sabe? Você vê que você realmente fez a diferença na vida de alguém, sabe? E isso para mim é muito gratificante, sabe? Eu posso imaginar. Porque são 2 semanas intensas, né? Você está convivendo Hum, de perto ali é, com uma coisa muito hum, forte e muito nova para eles, né? é, E eles devem ver em você uma referência muito, muito bacana também, né? Tipo, uhum. porque... É, uma coisa que eu não citei também é que todos os professores, né, eles chamam aqui de förebilder ledare, que, né, em sueco traduzido pro português significa como é, förebilder, tipo um, um role model, um líder mentor, tipo assim, que todos os professores, né, desse acampamento, desse curso, todos eles têm lesão medulares também, entendeu? Eu Hum, citei que eles aprendem a nadar, eles aprendem a nadar com um professor paraplégico também, entendeu? Que é professor de natação na cadeira de roda, que teve um acidente, né, também e se tornou paraplégico anos atrás, entendeu? Então não é só a questão, né, né, da modalidade, né, ou do que a gente ensina para eles. O fato da gente estar ali, sabe? O fato de eu estar ali,
sabe? Isso para eles já é, né? Já é assim algo para eles se, como se diz, se inspirar, entendeu? Porque, né, eu tive uma lesão medular 8 anos atrás e hoje eu moro sozinho, né? Eu moro aí no Brasil também, eu viajo muito, né? Eu dirijo, eu tenho um carro, eu namoro, sabe? Eu sou completamente dependente, eu trabalho, entendeu? Então, quando você sofre uma lesão medular, você a tua vida ela é tirada de você e você reaprende, sabe? Tudo, né? Então, tem muitas questões aí, sabe, que você pensa, nossa, será que eu vou poder ter filhos? Será que eu vou poder constituir uma família? Será que eu vou poder trabalhar? Será que eu vou poder dirigir? Será que eu vou poder morar sozinho? Entendeu? Então, você estando ali, sabe, como um espelho, né? Um role model, um mentor, entendeu? Então, isso para eles é uma coisa muito, né, poderosa, entendeu? É. Da mesma forma que você, quando sofreu o acidente, foi procurar na internet se tinha praticante de Hum, yoga numa cadeira é, de rodas. Então, é, é o poder da representatividade, Dani. Eu sempre volto para essa sim, palavra, né? sim, Representatividade, entendeu? É isso que sim, falta, é isso que falta no yoga, né? O yoga sim. hoje não tem muita representatividade, infelizmente, né? É isso que a Ô, gente Rô, faz, é isso que a gente faz com o nosso projeto, Olhar para o Brasil, né? sim, Buscando pessoas, né, de classes marginalizadas, né, e que a gente apresenta lá no projeto, né, abre um espaço de voz para eles, né, fala assim, ó, se apresenta, né, porque sim. se eu não tivesse visto um professor que passou pelo que eu passei, paralisado do peito para baixo, sentado numa cadeira de roda, praticando yoga, eu não ia praticar yoga, Dani. Eu nunca ia estar Exatamente. aqui, Dani. Eu nunca ia ajudar essas Uhum, pessoas que eu ajudo, Dani. sim. O yoga, ele é muito intimidador, sabe? Você Uhum, pega o Instagram, você digita yoga no Google, você vai ver gente fazendo sirsasana, ficando de cabeça para baixo, botando o pé atrás do pescoço. uhum. Como que uma pessoa paralisada do peito para baixo vai achar que o yoga é para ele, Dani? Nunca. Não É. vai. Mas aí o Ali Roupa tá aí para tentar mudar essa visão, né, Rô? Inclusive, Hum, eu queria até falar, perguntar a sua opinião com relação aos cursos de formação. hum, Porque eu vejo muito as propagandas dos cursos de formação, até numa live, se não me engano, com a Malu, vocês falaram sobre isso, de uma foto de um curso de formação com a sala lotada e só tinha gente branca, por exemplo, né? 50 pessoas, todos brancos. Então, Não, e se é muito fosse só real branco, isso. E não, aí, não, e aí não, e se você. fosse só branco, se fosse só branco, não ia dar revolta, né? Porque se tivesse um branco sentado na cadeira de roda, ou um branco gordo, mas todo mundo branco e magro, e classe média Então, ainda. Aí sim, revolta. Aí você sim. fala assim, peraí, como, né? Como que essa prática ficou tão exclusiva, entendeu? O que que a gente pode fazer para mudar isso, né? E eu, como uma pessoa que tem um corpo padrão, eu Hum, fico com um pouco de vergonha alheia, assim, quando eu tô hum, num lugar como esse, onde eu só vejo gente padrão, uhum. sabe? Eu fico me perguntando por que não tem ninguém diferente de mim aqui? Por que É, que as pessoas não se sentem bem aqui? O que uhum, que falta para ter mais diversidade aqui nesse lugar onde eu só estou vendo gente branca, magra, sabe? hum, Sem nenhuma dificuldade, todo mundo de ponta cabeça. Enfim, hum, eu sinto que falta isso, uma matéria, porque nos cursos de formação tem anatomia, filosofia, asanas, pranayamas, e cada professor dá essa matéria, hum, às vezes até mesmo professores de fora, hum, de outras instituições, são convidados para hum, dar a matéria a qual ele tem especialidade naquilo, uhum, né? Tem uhum. experiência naquilo. Cadê o professor de yoga acessível, É. né? Cadê o professor que vai mostrar para as pessoas, para os professores que estão em formação, que eles precisam abrir a cabeça para trazer alunos Uhum. que possam
alunos de todos os corpos, dos mais variados corpos, e fazer com que eles se sintam à vontade na Uhum. aula deles, né? Como é que você vê isso, assim, com relação aos cursos de formação? Eu estou desenvolvendo um curso de formação agora com 2 norte-americanos, né? Chama Warrior Flow TV, né? Que a gente até está maquetando o curso, tipo assim, o curso de formação de yoga do futuro, entendeu? E eu tenho um módulo dentro desse curso de 12 horas, né? Onde eu ensino, né, como uma pessoa facilita suas práticas para uma pessoa que sofreu um trauma e uma deficiência física. E a gente está desenvolvendo isso agora, né? A turma começou já em julho, entendeu? E Isso aí na Suécia. nos Estados Unidos. Ah, No, nos Estados Unidos. no Brasil, no Brasil, eu conheço um que eu fiquei até feliz de ver. É um curso de formação livre de yoga, né? De uma professora que se chama Nani Rodrigues, lá de Florianópolis, entendeu? Ela me convidou, eu fiz um workshop com ela e ela teve um módulo no curso dela, chama Yoga Acessível, né, e Adaptado. Eu dei um módulo lá de 3 horas. Eu achei tão bonito que no mesmo dia que teve o meu módulo, né, eu falando como facilitar aulas para pessoas que usam muletas, cadeiras de rodas, assim, tem algum tipo de mobilidade, né? Né, um déficit de mobilidade. E logo depois do meu workshop veio uma outra professora que estava ensinando como facilitar a aula para surdos, entendeu? E no curso onde eu estou desenvolvendo, né, a gente tem uma professora, né, que ela é cega. Então a gente está, né, facilitando isso também. Então, se você pegar a palavra acessibilidade, né, ela é um leque, né? Então a gente tem que pensar mesmo, né? Então eu acho que o curso de formação ele tem que ter esses módulos, né? Como facilitar uma aula de yoga para uma pessoa gorda, né? Para uma pessoa que, né, idosa, não tem equilíbrio, entendeu? Porque o que eu vejo aconteceu comigo também, quando eu decidi ser professor de yoga, o Matthew Sanford falou assim para mim: Rodrigo, eu vou te dar o certificado, mas você precisa, né, pelo Yoga Alliance, você precisa de 200 horas, você precisa de um curso de formação de 200 horas primeiro, para depois você vir fazer, né, a sua especialização de curso do Yoga adaptado comigo. Eu fiz a maior pesquisa, né, eu não encontrei nada para mim, entendeu? Eu fui aprender, né, como todos aprendem, né? O Hatha e o Vinyasa, né? O Ashtanga, mas, né, a gente aprende os asanas, né? As posturas, né? E tem 200 horas espalhadas e mesmo assim a gente sai com aquela rigidez de pensamento, né? Que a gente não sabe modificar nada, entendeu? A gente não sabe, né? Se entra outra pessoa na nossa sala, a gente já não sabe o que fazer mais. Trava. Trava, entendeu? Eu recebo, Por eu, eu, eu recebo DM no meu Instagram, né, direto, mensagens assim de professores de yoga perguntando para mim quase todo dia. Apareceu um aluno que teve um derrame, Rodrigo. O que eu faço? Como que eu dou aula para ele? Meu vizinho ficou cadeirante. Eu tenho uma professora, eu tenho um aluno que tem esclerose múltipla e está sem equilíbrio. Como que eu facilito uma aula para eles, entendeu? Então, a gente tem, né, que começar, né, a ter módulos para esse tipo de informação, sabe, nos cursos, entendeu? Que hoje já não tem ainda, né? Aí no Sim, Brasil, mas eu talvez fui... as especializações, né, Rô? Uhum, Hoje, talvez as pessoas abrindo a mente para inserir o professor ou o módulo acessível dentro do curso de formação, mas também a pessoa pode fazer a formação e, de repente, uma especialização nessa área. Inclusive, quando é que você vai trazer isso para o Brasil? Pelo amor de Deus, um mês que curso. vem, querida, mês que vem a gente tem um É, no Brasil. A é, gente então. tem, a gente vai ter
a gente vai ter um curso, né, como facilitar a yoga para pessoas que sofreram um trauma e deficiência física no mês que vem, comigo. Depois a gente vai ter um curso em setembro com a Lê, né, uma professora que mora em Paris, que vai ser como facilitar yoga para crianças divergentes, né, crianças autistas, né, que também eu acho um projeto maravilhoso que ela está desenvolvendo. E até no fim do ano, a gente, até o fim do ano, a gente vai facilitar um curso também de yoga acessível, que vai abranger tudo também, já assim, sabe? Vai ser um curso mais extensivo que a gente está desenvolvendo, né, com a Mar, contigo, com a Marta, entendeu também? Que é como facilitar aulas de yoga, assim, né, criando variações de asanas, aí já para todo mundo, entendeu? Sabe? A gente vai, E, então, tipo, a pessoa precisa ter a formação de yoga para fazer esse é, curso, uhum, certo? precisa, todo mundo precisa ter uma formação, né? Esses são cursos de especializações, né? São cursos, assim, que vai levar de 6 a 20 horas, por exemplo, entendeu? Dependendo do curso, sabe? E com o passar do tempo, sabe, o Olhar para o Brasil vai desenvolver até o seu próprio curso de formação de 200 horas, sabe? Eventualmente. E aí eu espero abranger tudo, né? Sabe? Desde justiça social, sabe? Ter professores de yoga da classe LGBT, professor de yoga negro, professor de yoga trans, sabe? Legal. Eu quero ter um curso de yoga onde todo mundo vai se sentir incluído, sabe? Todo mundo vai saber facilitar com a aula de yoga para todo mundo, né? Tem uma expressão aqui em inglês que é holding space, né? Que é criar um espaço, né? Uhum. E o professor de yoga, eu acho que a gente tem que aprender a criar esse espaço seguro, onde todo mundo Uhum. pode vir na sala e ser quem ela é. Porque a partir disso, entendeu? Ela vai sentir os benefícios da prática. Se uma pessoa entra na aula de yoga e não se sente acolhida, se o professor não usa a mesma linguagem, sabe? Se o professor não entende, sabe? Essa pessoa já não vai sentir os mesmos benefícios que outra pessoa, entendeu? Então a gente tem que treinar assim todo mundo, né? A gente tem que educar assim todo mundo, né? Sim. E se, A gente e tem se que você puder, a gente tem que ter uma visão panorâmica de tudo, né? Espera aí, sim. quem é que está aqui? Né? Eu acabei de contar minha história para você de 41 anos de vida, contei em 5 minutos, o tanto que o yoga me ajudou no momento mais difícil da minha vida, Dani. Por que esse yoga que me ajudou tanto, ele é oferecido a pessoas brancas, classe média e magras? Por que não é oferecido para todo mundo, Dani? Já que o benefício é tão grande assim, Dani, sem nenhum efeito colateral. É. Isso é muito importante, isso é muito importante. Nossa, é por isso que eu falo que eu fico tão feliz em poder aprender todo dia aí com vocês. Hum, Esses professores que não tiveram essa oportunidade nos seus cursos de formação, de aprender um pouco mais sobre isso e que em breve terão, né? Porque o Rô vai hum, vir aí cheio de novidades com relação a isso. Assim, eu sei que o assunto é muito abrangente, né? Desde a linguagem que a gente deve usar e aprender a colocar numa prática, até mesmo aprender as patologias, né? Quais hum, as diferentes lesões, hum, aonde a pessoa sente dor, você tem que estudar, né? Às vezes não adianta a pessoa querer simplesmente fazer um curso de formação e achar que está ali hum, prontão para dar aula. Além do yoga em si ser hum, infinito, a questão o aprendizado infinito, a questão da acessibilidade também hum, é muito importante que seja estudada para você saber o é, que está fazendo lá com a pessoa, né, Rô? Então, assim, algumas dicas do que o professor deve se atentar, né? Eu não quero que você hum, dê aqui as respostas, porque isso é muito abrangente e vai ter um curso para isso.
Uhum. Mas o que o professor tem que se atentar para tornar a sua prática um pouco mais acessível? Ó, eu escrevi aqui algumas perguntas, entendeu? Eu gosto de, eu gosto de gerar discussões, Dani, entendeu? Eu gosto de responder perguntas com perguntas, entendeu? É porque aí as pessoas vão, né, refletir e elas mesmas vão encontrar respostas, né? Nesse caso do yoga acessível, né, eu peço, né, para os professores de yoga que estiver ouvindo agora, né, reserve um momento aí e considere contigo mesmo, né, como que você deseja que as pessoas se sintam quando entram na sua prática, né? Como? E aí, Quem tem, é, desculpa, quem é professor de yoga já fez muita aula, né? é, Então se coloca no lugar da pessoa. coloca no lugar do Como que era aluno. para você, né? Aham. Aí, entendeu? Essa resposta você vai saber, né? Como tratar a pessoa, né? Como vai ser a sua linguagem, a sua dinâmica com o aluno, né? Depois, a segunda pergunta que eu deixo, assim, pergunta para você mesmo, quem está sendo excluído da prática e do espaço, né? Dá uma olhada nos seus alunos, quem está sendo excluído, né? Outro dia eu falei no, acho que foi num workshop que eu dei aí, que eu peguei uns números aí do IBGE e, como se diz, 14,29% da população sofre de uma deficiência física, né, com mobilidade reduzida, né, que se você tem 65 anos a mais ou a mais de 65 anos, isso são como de duas, eu acho que é de duas entre 10 pessoas, duas pessoas. Não, entre 7 pessoas são duas pessoas, né, que têm uma deficiência física. Ou seja, 15% da população brasileira, de 200 milhões, tem uma deficiência física. Cadê esse pessoal que não está praticando yoga? Por que Cadê? por que eu vou no Instagram ali e só tem eu? Só tem eu ali de cadeira de roda. Cadê todo É mundo ali? verdade. É Uhum. muito verdade isso. Só tem Então, você. então, reflita, sabe? Falei assim, não, mas espera aí, é mesmo, para mim oferecer esse tipo de prática para essa população, que igual eu te falei, é um trabalho muito gratificante, entendeu? Porque você vê a, a, o resultado, né, como instantaneamente, né? E o resultado não é só flexibilidade, é muito mais do que isso, entendeu? Se torna assim a sua prática até muito mais, como se diz, significante, e você até se torna um professor maior, porque, né, você vai ter que aprender a pensar fora da caixa, né, a ser curioso, né, a tentar explorar o yoga de outras perspectivas, entendeu? Então, se pergunte, né, quem está sendo excluído? E a partir dessa resposta, né, tenta estudar, tenta, né, se aprofundar em outras questões também, né? Sair um pouco desse yoga funcional de academia, né? Vamos ver onde, ele, onde ele pode ser oferecido, né? Você falou aí que você cresceu com acesso aí a um centro espírita, né? Que tem muita gente que procura. Facilita a aula num centro espírita. Facilita a aula para moradores de rua. Facilita a aula numa cadeia, sabe? Numa prisão. Facilita a aula num centro de habilitação. Entendeu? Seria Sim. bom começar a pensar dessa forma, sabe? Quem está sendo excluído da prática? Quem é que mais precisa? Quem é que mais precisa de autoconhecimento, de autoamor, de autocompaixão, de autodesenvolvimento? Entendeu? O branco precisa, mas todo mundo precisa também, sabe? É isso. Uhum.
Muito E bom. outra coisa também que né, perguntar para você mesmo assim, o que eu posso fazer para tornar a minha classe mais acessível? Se você já dá aula, assim, né? Aí, acessível, aí já cai mais, né, acessibilidade estrutural, acessibilidade financeira, né? O local que você dá aula, né? Ele é acessível, ele tem uma rampa, ele tem um banheiro adaptado, né? O preço da sua aula, né? Igual você falou que você oferece bolsas, né? O preço da sua aula é acessível para a população que mora numa periferia, por exemplo? Eles vão ter acesso à tua aula, né? É porque a acessibilidade entra aí também, né? É muito Sim. fácil, é muito fácil você pegar e falar assim, ah, eu sou professor de yoga e a minha classe é, sei lá, R$ 100. Ela vai ser Será que, acessível para será que é todo mundo que vai conseguir? ela vai ser acessível ao quê? A 5% da população? Uhum, Entendeu? Eu sim. entendo, eu entendo, eu entendo que o professor de yoga ganha pouco, eu entendo que a gente tem que sobreviver, sabe? Tem gente que tem família. Eu entendo que é difícil, eu sei que é difícil, né? Mas, igual o nome do projeto, Alihopa Brasil, Alihopa significa, Alihopa é minha palavra favorita em sueco, que significa todo mundo, sabe? Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa sociedade capitalista, né, que condiciona a gente a pensar individualmente, a competir um com o outro, né? Eu acho que, né, como o yoga mesmo já traz pelo nome unidade, eu acho que a gente tem que juntar todo mundo, sabe? Professores de yoga, sabe? Criar uma comunidade de verdade, tentar ajudar um ao outro, entendeu? Dar suporte um ao outro, né? Criar projetos sociais um com os outros, entendeu? Uhum, E usar sim. mesmo o yoga como ferramenta de inclusão social, de justiça social, entendeu? Porque pode sim fazer uma mudança imensa, sabe? Sim. A gente tem visto também muito professor competindo, e falando, brigando, eu não sei, eu sigo, acho que 90% da minha rede aqui no Instagram é do meio do yoga, de terapias holísticas, né, eu deixo para seguir outras coisas ali no meu pessoal. E você vê assim que as pessoas, elas às vezes estão mais preocupadas em mostrar ali as posturas que elas estão fazendo, e em ficar de ponta cabeça, e falar de e usar o yoga como ferramenta política também, o que eu também acho importante. Hum. Mas, gente, tem outras Hum. questões aí antes, né? Eu acho que É a o yoga, gente. é o yoga performático, né? É o yoga do Oeste, né? O yoga capitalizado, né? Isso para mim é yoga. Isso não é yoga, Dani. Isso aí é uma apropriação cultural, entendeu? Feita, né, através dos ensinamentos do yoga, que alguém pegou e capitalizou a prática e usa um oitavo da prática, né, que é os asanas e vende isso como yoga, né? Sim, e quando você Isso, fala dos professores te ajudarem, né, Rô? uhum. Desculpa, te É, cortei. Isso, infelizmente, não acontece só aí. Aqui também é assim, mas aqui já tem um movimento quebrando isso, quebrando essa narrativa há muito tempo, né? Aí no Brasil que a gente está começando isso agora, Uhum. entendeu? É igual eu, sabe? É igual, por exemplo, um japonês tocar tocar um jazz lá no Japão e falar que está tocando samba, entendeu? Uhum. Para você criar um jazz, você vai usar, né, as mesmas notas que você cria um samba. Mas você não está tocando samba, você está tocando jazz, entendeu? Tem gente que está, né, dando aula aí de ginástica funcional e falando que é yoga. Não é yoga, entendeu? Sim. É professor de yoga, eu falo isso muito com meus amigos também. A gente tem que a primeira coisa que a gente tem que fazer é viver o que a gente ensina. A gente não pode ser professor de yoga, pastor de igreja, Dani, entendeu?
Por favor, gente. A gente tem que viver a filosofia, os yamas, uniyamas, entendeu? Viver. A gente não pode, sabe, separar uma coisa com a outra. Não é assim. Não é assim, Rô? Não. Ou senão, não vende a tua prática como yoga, né? Sei Sim, lá, vende como alongamento, né? Qualquer coisa. sim. Exercício respiratório. É, porque é apropriação cultural, porque e- se você se aprofundar mesmo na filosofia, sabe, da prática, a gente está sendo demagogo, a gente está sendo hipócrita, a gente está vendendo uma coisa que na verdade não faz sentido, entendeu? E o pior de tudo é que a gente capitalizou e está deixando, sabe, mais e mais, é, como se diz, o funil está ficando mais e mais pequeno, né, para poucas pessoas. Entendeu? Sim, sim. Eu queria falar que quando você fala da comunidade do yoga, dos professores estarem mais juntos ali, quando, por exemplo, chega um aluno para mim que eu talvez não saiba no primeiro momento lidar com a dificuldade dele ou com a questão que ele me traz, Hum, poxa, mas eu tenho um amigo professor que ele vai ser sensacional aqui para o seu caso. hum, Toma aqui o contato dele, porque o yoga é um estudo infinito, sim, mas talvez a gente também não consiga saber tudo hum, naquele momento, né? A gente somos alunos ainda, estamos estudando, mas sempre vai ter alguém para quem você pode levar aquele aluno que ou não consegue fazer no horário da sua aula. Poxa, tem ali, ó, a Marina, a Marta, a Lê, que tem outros horários aqui, fala com elas. é, Aqui talvez você possa se identificar mais com a Lê, com a Marta, né? hum, Talvez você se sinta melhor aqui. Conduzir, hum, ajudar o aluno a ser conduzido, talvez, para quem tenha mais propriedade daquele assunto, né, Rô? é, E a questão das vagas sociais, hum, como você falou, o professor também tem boleto para pagar, a gente tem uma vida para bancar, né? E é muito difícil hoje em dia quem consegue viver do yoga, eu, assim, tipo, hum, nossa, tô top financeiramente aqui dando não, aula de yoga. Não, são não, raras as pessoas que conseguem isso, né? Então, também é muito fácil para mim, de repente, chegar aqui e falar assim: não, olha, eu tenho vagas sociais na minha turma, mas eu tenho um trabalho que me sustenta, que me permite trabalhar com yoga também, você entendeu? Eu hum, tenho. Eu consigo me sustentar através de um outro trabalho, né? Mas independente de qualquer coisa, se você vivendo do yoga ou não, eu acho que a gente, como professor, tem uma responsabilidade social em abraçar as pessoas, seja por questões financeiras, raciais, socioculturais, seja por qualquer questão, né? É uma responsabilidade nossa. Então, tem gente que fala para mim, que bonito, você tem vaga social, mas você não tem só esse sustento. Tá, mas e a minha responsabilidade, né, é, como professora? E a minha responsabilidade social? Então, é, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso também, uhum. né, como, Eu como acho professor. que, eu acho que, é, eu acho que a gente vai chegar lá eventualmente, sabe? Eu acho que a gente vai Sim, humanizar mais a prática do yoga, sabe? E, né, a gente vai criar uma plataforma assim de suporte, sabe, com o nosso projeto e eventualmente criar outros projetos também, sabe, que a gente vai, né, tentar mudar um pouco isso aí, né? sim. É isso, a gente está chegando aí em 1 hora de live Acabou. e acabou. É muito assunto, como eu falei, né? Rô, vamos ver o que a gente vai falar, porque é coisa que não acaba mais. Mas, Rô, eu estou chegando no projeto agora, né? Ele já tem toda uma estrutura,
baseado em todo um trabalho de vocês, todo esse tempo, né? 1 ano e meio, você falou, de projeto, né? 1 ano e meio. A gente tirou ele do papel foi em abril do ano passado, Uhum. entendeu? Então, assim, o Tá muito. mérito mas assim, pelo tempo que tem o projeto, olha o tanto que vocês, né, vocês já construíram ali. Eu acho muito legal isso. Eu tô chegando assim com tudo quase pronto, essa é a verdade, né? Então, eu tô pegando o bonde andando ali, eu, eu tô entendendo as coisas, como o funcionamento das coisas aos poucos, Hum, aprendendo muito. Obrigada mais uma vez pela oportunidade mesmo. Obrigado a E você, querido. foi uma delícia estar aqui conversando com você. Hum, Que venham outras para a gente falar de outros assuntos. Fiquem atentos aí também no workshop. Daqui a pouco o Ali Roupa acho que já vai começar a divulgar isso, né, Rô? uhum, Talvez as vagas também não sejam tão extensas, vagas um pouco limitadas, então corre lá para ver o que, que o workshop tem para te oferecer, né? Como uhum, professor de yoga, uhum, como ele pode te ajudar a expandir a sua visão ali, uhum, e acolher, e uhum, entender tudo que pode chegar para você. Vai uhum. ser. Eu dei uma olhada ali nos tópicos, nos pontos que vocês vão falar, e é muito essencial para o professor de yoga. Uhum. Não é puxando a sardinha, não, mas é muito essencial para o professor de yoga poder entender um pouco sobre isso. E eu já queria deixar aqui também, o Dani, né, para professores de yoga que estiver ouvindo isso, entendeu? Né, como a gente trabalha com inclusão e acessibilidade, né, desde já, né, já quero falar que, né, se você não tiver condição financeira, né, a gente vai oferecer bolsas de estudo, sim, entendeu? Se você tiver algum projeto, se você tiver, né, alunos, né, que têm alguma deficiência física, se você precisar dessa informação, né, e não ter como, né, bancar ou pagar, assim, a gente vai te acolher da mesma forma, entendeu? Sabe? A gente tem esse pensamento, Uhum, entendeu? Tá bom? maravilha. Tenho alguns comentários aqui. Uma galera entrou, deixa eu ver. Desculpa se eu não consegui ver alguma pergunta aqui, que o papo estava rolando, eu não consegui ler tudo. Érica, Maria Celi, Leandro, Amar, um beijo para todo mundo, obrigado pelos comentários. E se tiverem alguma pergunta mais específica, mandem aqui no direct pro Rô, e a gente vai conversando. Érica, Yoga Marginal, Leandro Pereira, Helena, Nath, Lila, e minha mãe, falei tanto dela, estava aí também. E o Edson, um beijo para todo mundo. Obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui com a gente. Um beijo, Rô, obrigada mesmo. Até a próxima. Tchau, obrigado a você.